Vamos. Agora, só para repassar, na verdade, né? Então, tudo que a gente conversou aqui. Então, o primeiro passo é ter consciência de onde você está, da sua situação atual. O segundo passo, conhecer seus concorrentes e os preços praticados no seu mercado, para a partir daí ter noção se dá para eu atuar nesse mercado trabalhando, né? A minha precificação, deixando mais conforme o mercado tem praticado, ou eu preciso buscar outros mercados, outras práticas, né? Revisar as despesas constantemente, ter, né, uma forma de comprar conscientemente, tudo, acho que tanto na vida pessoal quanto na vida da sua empresa, né? Livrar-se das dívidas na medida do possível, ir eliminando as dívidas com o tempo e criar reservas. Esses são os 6 passos que a gente costuma trabalhar bastante nas consultorias que a gente dá e que a gente identificou que muitos desses passos são muito comuns à maioria dos profissionais que a gente atua. Por isso que nós, né, trouxemos esse compilado neste momento, porque, como eu falei no começo, né, mais do que a gente sentar aqui, abrir um Excel e construir um planejamento juntos, dar as diretrizes e tal, o Excel, como eu comentei, ele aceita tudo. Então, a gente vai construir o que nós quisermos em Excel, mas ter consciência, isso pode mudar algumas características do seu negócio ou da sua vida, pensando a longo prazo. Muitas das coisas não têm efeito imediato ou a curto prazo, mas pensando a longo prazo, com certeza esses passos ajudam qualquer pessoa a ter uma vida financeiramente mais saudável. Eu vou pegando o gancho, né, Alan, da questão do planejamento. Quem aqui já não está pensando em o próximo período de férias, mas quando você pensa na sua próxima viagem, nas suas próximas férias, não é muito melhor você já pensar agora e você vai conseguir uma gama maior de opções, de tipo de hospedagem, tipo de destino, tarifas, você vai conseguir negociar, você vai conseguir ter valores melhores. Então, você consegue, planejando com antecedência, você usufruir ou gozar essas férias, vamos dizer assim, né, planejadas de uma forma muito diferente, se você deixa para resolver tudo na última hora. Tudo você vai pagar mais caro, hospedagem, transporte, diversão, né, os eventos, tudo é mais caro normalmente quando você resolve na última hora. Então, aqui também, o objetivo é ajudá-los a pensar para planejar para frente. Eu vou voltar ainda a falar sobre a questão do planejamento, mas a gente aqui, o Alan vai apresentar a teoria do balde para vocês. Sim, legal. A gente trouxe esse desenho, né, e é uma teoria, né, a teoria do balde. Acho ela bastante interessante, porque, basicamente, pense na sua vida financeira, na vida financeira da sua empresa, da minha empresa, como um balde. Então, por cima entram as receitas, e nós temos furos nesse balde. Nós temos despesas temporárias, despesas ou custos fixos do nosso negócio, despesas discricionárias, e, eventualmente, investimentos e reservas. Alan, o que são despesas discricionárias? Perfeito. Despesas discricionárias são aquelas despesas variáveis, aquelas que nós tomamos a decisão de fazer, mas não são essenciais ao nosso negócio ou à nossa vida. São despesas que nós queremos fazer, vamos supor, na nossa vida pessoal. Eu quero ir no restaurante ali, jantar com a minha esposa. Isso é uma despesa discricionária, porque eu poderia jantar em casa com um custo menor. É uma despesa que, eventualmente, num momento de maior dificuldade financeira, eu poderia cortar. Eu não poderia cortar o supermercado. O supermercado entraria dentro ali do buraquinho das despesas fixas, né, dos custos fixos. Mas eu poderia cortar lazer, eventualmente, poderia cortar um pouco de restaurantes, viagens, né? Então, para mim, isso são despesas discricionárias. E no nosso negócio, nós também temos aquilo que vamos dizer, que a gente precisa ter no nosso negócio e aquilo que a gente deseja, eventualmente, né? Então, entraria nesse grupo. E as despesas temporárias? Temporárias são despesas que, vamos supor, um profissional que vai fazer uma formação para trazer uma nova linha de negócio para o negócio dele. Especialização ou um aperfeiçoamento, é isso? Isso, aquilo é uma despesa temporária, porque tem início e fim, né? E é uma despesa, ou se a pessoa quiser chamar de investimento,
neste caso da especialização, que vai ajudar o negócio dela a crescer, neste caso, né? Outra despesa temporária, trazendo para a vida pessoal, educação dos filhos também, né? Porque você vai pagar por muitos anos, mas uma hora até termina, né? E se torna uma despesa fixa por um período, mas é que é diferente, por exemplo, vamos dizer, do aluguel, do custo de moradia. Isso você vai ter para o resto da vida. É uma despesa fixa, né? Educação, ela é temporária. E o comer fora, por exemplo, é discricionário, né? É uma decisão que você pode, eventualmente, reduzir em algum momento. Né? Ah, legal. Muito legal. E aí, na teoria do balde, pessoal, é o seguinte, entram as receitas. Se os buracos ali embaixo de alguma das despesas estiver desbalanceado, vai estar saindo muito mais água do que deveria. E é por isso que, às vezes, acaba a água do balde antes de terminar o mês, né? Então, tem que cuidar dos nossos buraquinhos do balde e ver se faz sentido, né, o nível de despesas que a gente assume, para que a água não termine antes do mês e que, se possível, a gente use, né, parte dessa água para investimentos e reservas. E lembrando que, muitas vezes, quando nós investimos o dinheiro, esse dinheiro investido, ele coloca um pouquinho mais de água no nosso balde no mês seguinte, uma vez que está investindo e gerando juros, né, a seu favor. Então, e isso que ao longo do tempo, pensando principalmente a longo prazo, faz bastante sentido, porque essa linha de investimentos, por exemplo, pode, ao longo do tempo, cada vez mais ajudar, né, no fluxo de água do seu balde. Não, legal. E uma das coisas que eu acho importante a gente, essa teoria do balde, quando a gente vê na prática, eu quero trazer um exemplo aqui também do que a gente teve há poucos meses, né, Alan? Nós fizemos 3 soluções para uma cliente. A gente organizou as finanças do consultório, a gente organizou as finanças pessoais e a gente trabalhou a precificação dessa profissional. E o que a gente descobriu? Que ela também trouxe para a gente um momento de desorientação, né, de desorganização, desses fluxos. E o que a gente observou? Que o custo do dia a dia de consultório dela, de atividade profissional, era um custo relativamente baixo. Ela teve, ao longo de 2023, uma entrada, uma receita boa, significativa, considerando os custos, né, então o resultado foi um resultado muito bom. Sim. Então entrou, se a gente considerar um balde único, né, então o que entrou do consultório foi bom, o buraquinho, né, o furo das despesas do consultório, ele era muito pequenininho em relação ao que entrava do consultório, Uhum. porém tinha um buraco enorme que estava drenando a água, das receitas do consultório, quando ela passava para a pessoa física. A pessoa física estava descontrolada e estava gastando, e sem perceber, né, estava descontrolada porque, ela não tinha ideia de tão grande era a despesa, né, o pessoal. Então a gente fez todo um trabalho de organizar essa agenda pessoal. Quanto que ela gastava em vestuário, quanto em alimentação, quanto em moradia, quanto em saúde, e daí ela foi olhando aquilo, nossa, não tinha ideia. Ela gastou muito mais, né, proporcionalmente ela gastou 1/3 do que a mais do que ela tinha recebido de faturamento, né, ao longo do ano. Então, é uma situação bem, interessante e quase trágica, né, porque daí teve que se fazer todo uma reorganização rápida, emergencial, para redirecionar, né, cuidar daquele buraco que estava muito grande, e se ele não fosse cuidado, ele iria deixá-la sem recurso nenhum, né. Então, foi um exemplo foi uma vivência muito importante para a gente também, né, de ajudá-la nessa reorganização.